Galera, para quem acha que em web a gente tem que usar a linguagem de alto nível, a gente tem que usar Python, JavaScript, usar tudo isso, a gente tem o maior inimigo dessa afirmação, que é o Matheus Moutinho aqui, que eu já fiz esse vídeo sobre a framework que ele fez, que é basicamente um React, só que em C, para você ter um front-end reativo, só que tudo em C. Dei uma olhada nesse vídeo e hoje eu quero mostrar para vocês aqui, ó, umas mensagens, umas discussões que rolou no Discord sobre essa questão de desempenho C, WebAssembly também, e ver a opinião, né, que os devs de baixo nível têm, né? O Matheus Moutinho, que é famoso na comunidade de C, aparentemente no último vídeo teve bastante gente falando, olha, o Matheus aí mandou essa mensagem há um tempo atrás também. E aí, turminha, apenas para testar meu wrapper facilitador de WebAssembly, eu resolvi portar o React C. Fiz em 2 horas. Caralho. Quem quiser conferir, acho que eu vou deixar o link na descrição, mas basicamente a ideia aqui, né? Ó, React Create Element, Create Props, basicamente você passa como se fosse um React, só que é tudo em C, né? E, continuando aqui. Eita, o Alpha. Eita, Matheus, eu não sou tão bom em front como sou em back. Meu contato com o React foi através do React Native, então várias coisas são bem distintas. Pode me tirar uma dúvida? Não é possível usar o React no C para servir um servidor HTTP diretamente? Imagine o seguinte, você cria seu screen de login, define qual rota vai ser usada para servir a tela, no caso /login, então acessar /login a página vai ser renderizada no seu navegador. Dessa forma quem serve é o C, e isso é bom em cenários muito específicos. Talvez na prática não seja vantajoso devido à complexidade, mas é interessante para POC. Imagine um site com o poder do React impulsionado pela performance de C. Isso não é possível. Isso é possível. Eu não entendi muito bem o que eu quis dizer. Deixa eu ver o que o Matheus mandou. Então, man, sobre performance, acredito que vai ficar mais lento que o React puro, já que tem a camada de abstração do WebAssembly por cima. Eu fiz mais para testar se é possível. A vantagem aqui é que vai estar rodando full client-side, sem server. Mas o React também permite disso, se não estiver usando JSX. Sobre essa questão de desempenho, acho que eu já falei em alguns vídeos. A primeira coisa, você tem que saber qual que é o gargalo, onde está consumindo o programa, né? Porque às vezes não é a renderização, às vezes é outra coisa. Ou às vezes é. Quer dizer, na verdade, muito provavelmente, se é um aplicativo web, vai ser a rede, que vai ser o gargalo, né? Você que esteja servindo ali, sei lá, 1 milhão de requisição por segundo. E continuando, né, a discussão do assunto, né, o Digimaloco respondendo a pergunta lá do C, né, servir. Acho que se foca performance, tu geralmente está melhor usando WebAssembly em CRush com WebGL e WebGPU. Wrappers feitos para parecer outra coisa, que sejam muito diferentes e não codar diretamente o que você quer fazer. Geralmente não tem uma performance tão boa. É tipo isso, né? Se tu vai fazer um wrapper, usa um negócio direto, sabe? Ou muda a abordagem logo. É, geralmente a gente não consegue fazer um mapeamento um para um. E, enfim, fica ruim dos dois jeitos. Fica ruim para quem tá usando e não fica, a gente não tem o ganho esperado. E, né, usar GPU faz o projeto e continuando, o Alpha. Usar GPU faz o projeto ser mais lento que a CPU. O overhead da troca dos dados vai aumentar a latência, pelo menos em inferência real time. Esse tipo de coisa é só com teste, tá? Só com teste. Tá, mas quando você usa HTML e CSS, que eu saiba, o navegador tá também usando o GPU para renderizar. Talvez, tem um ponto, esquece que eu disse. Mas um ponto também importante é que tem alguns anos aí, né? E algumas equipes, alguns milhões gastos na otimização da renderização dos navegadores para HTML e CSS, né? Talvez fazer isso do zero, você passe pelas mesmas dores, ou até maiores. Tem esse ponto. Mas eu lembro de ter visto que aplicações grandes como Figma usavam WebAssembly e WebGL. A moral é que te dá mais controle, mas também te dá muito mais trabalho. Coisa que muitos projetos não estão dispostos nem precisam fazer. Perfeito. Mas tem uns outros projetos interessantes também para quem quer um meio termo. Esse ponto do meio termo aqui eu acabo sempre partindo para ele, né? Se eu consigo integrar, por exemplo, HTML e CSS para o geral e nas partes específicas usar WebAssembly e WebGL, talvez seja ideal. Ou ao invés de partir tudo para esse caminho. Se tudo aqui, né, mundo hipotético de necessidades e o meu desempenho de renderização estar ruim. Eu pensei que estava falando sobre uma coisa quando era outra. Isso daí é normal, né? No mundo, né? E o Digimaloco mandou aqui esse assembly script para você fazer. Agora você consegue escrever WebAssembly sem aprender uma nova linguagem e conseguir todo o desempenho que a WebAssembly te oferece.
Então, tá. É uma biblioteca que pega o módulo de TypeScript e transforma em WebAssembly? Acho que é isso. Acho que é isso, né? Aqui tem o módulo TS, aqui tem o AT, que deve ser o WebAssembly, e o index.html, e tem como rodar aqui e funciona. Assembly script, interessante. Tudo que eu disse é inválido. Eu tava pensando em renderização de CPU versus GPU para software desktop ou o quê? Tava pensando dentro do tópico fórum dúvidas. Não sei o que era. É um negócio que eu queria. Acho que esse server é o melhor para isso. E essa questão de desempenho na WebAssembly? Zig pode gerar WebAssembly? Se eu não me engano, sim, né? Pode sim. O LLVM gera WebAssembly que eu saiba. Então, qualquer linguagem que tenha backend para LLVM deve suportar. E Zig tem, né, interface com a LLVM. Rust, Zig, C, C++ com Clang. Uma coisa que eu queria aí, se alguém puder também, eu tenho um guia de C que eu estou fazendo. Vamos fazer um vídeo sobre esse guia, tá? Mas não é esse, tá? E aqui, né? Se Zig pode gerar WebAssembly, então dá para criar um framework que renderiza o HTML no momento da request? Tá. Que é tipo o que GoTemple faz? É tipo o que GoTemple faz, né? E momento da requisição, não sei se usei as palavras certas. Momento da requisição, imagino que ele tenha falado, tipo, server-side, né? Tá, mas você tá falando de server-side ou client-side? Eu acho que eu quis dizer server-side. Se for server-side, nem precisa de React nem nada. Por edição de texto, nem precisa de WebAssembly. Se for client-side, aí sim, dá. É só chamar as funções do nome, mas geralmente a WebAssembly não tem acesso a isso. Então eu falei merda. E o Didi maluco aqui tá certo, porque né, dá pra fazer isso client-side, né, com o WebAssembly da vida. E assim, um parênteses, lembre-se daqui, eu percebo como eu sou ignorante sobre WebAssembly e esse tipo de coisa em geral, tá? Tipo, eu nunca mexi com WebAssembly para deixar claro, tá? Não me tomem como nenhum conhecedor, ou todos os comentários aqui são pitacos. E qualquer coisa de desempenho também, ou se é rápido, se é devagar, sei lá. Sei lá, tá? Sei lá. Tudo que eu falei aqui precisa testar. E desempenho rápido, devagar, se precisa ou não, se é bom, se é ruim, é isso, é testar, tá? Testar. E eu tô igual o Alpha aqui, não manjo nada de WASM, que é WebAssembly. Eu tô tipo assim também. O WebAssembly tem algumas limitações para acessar algumas APIs. Basicamente, ele roda dentro de um byte array no JavaScript. Mas ele é mais eficiente que o JavaScript. Porra, interessante isso. Dá para criar um jogo 3D WebAssembly? Deve dar, né? Loucura seria rodar um jogo 3D no navegador com WebAssembly. Na verdade, tem como. Inclusive, portaram o Doom 3 para rodar com WebAssembly. Vou mandar o link, então vai te impressionar. Rodando, rodando liso no navegador. Deixa eu ver se está up ainda aqui o link. Ah, aí, galera. Será que dá strike? Jogar Doom? Doom 3 no WebAssembly no navegador. Esse é um projetinho bem legal. Esse é um projetinho bem legal, cara. Fetching full demo data. Vai baixar dado aqui, enfim. Mas continuando, né? Literalmente, performance não é ideal, mas é boa ainda. E depois eu vou jogar um pouco, né? Mas, nossa senhora, tá me deixando surdo o negócio. E voltando aqui, né, o Alpha. Para que o WebAssembly é usado? No geral, ele é usado quando você quer uma aplicação de alta performance rodando na web. Geralmente a web é só monstruário, serviços simples, etc. Dificilmente você tem uma aplicação completona, tipo um Photoshop rodando na web. Bem isso. Geralmente daí a gente faz um aplicativo desktop, né? Ou servidor. Nesse caso, o WebAssembly é uma boa solução para rodar mais rápido. O WebAssembly também é útil caso você queira ter um código difícil de decifrar, porque no geral na web se usa JS. Mas tem vários obfuscators também, né, em JS. Mas sim. Mais difícil se ele estiver minificado ou obfuscado, mas ainda dá. Já o WebAssembly é outro nível. Assim como o Assembly também, né? Dá pra, tipo... Dá pra... O pessoal consegue fazer engenharia reversa de código em Assembly. Né? O WebAssembly também deve dar, mas é com certeza mais difícil do que código obfuscado e minificado em JavaScript. O Alpha aqui, né? O WebAssembly é compilado a uma interpretação de mnemônicos? Boa pergunta. Boa pergunta. O WebAssembly é útil para um projeto que vai ser usado pelo projeto de IA que eu estou trabalhando. Preciso criar um visualizador de atividade neural, um visualizador de dados, ambos 3D. Abrir pelo navegador tem muita praticidade. Pô, para isso daqui, um parênteses, eu recomendaria, tipo, visualização 3D, o Three.js ou essas APIs aí de 3D que tem que, para você começar, já ajuda pra caramba. Porque fazer tudo do zero com WebGL, WebGPU, não... O Three.js vai te dar mais coisa pronta e
mais fácil de fazer. E sobre o Doom 3, né? Que projeto maneiro, me deu vontade de fazer um jogo também, só que ele só usou 30% da GPU. Ah, isso. Pô, não sei qual GPU você tem, né? Mas, tipo, aqui não é como se fosse um jogo exatamente muito pesado. Eu não consigo ouvir porque, né? E agora o Marcos, o grande Marcos Nunes, entrou aqui, né, no assunto. Existem aplicações hiper mega power mais poderosas que Photoshop rodando na web, em termos de medidas de uso e computacional. Ok. Mas aí você está falando de front-end ou back-end? Se for no back-end, aí você está só recebendo a resposta. Aí sim vai ser coisa pesadíssima, tipo as IAs modernas e muito mais. Agora, se é só no front-end mesmo, eu conheço pouquíssimos que são assim. Eu tô do lado de maluco, eu acho. Até gostaria de links se tiver souber. Mas é o lugar certo para processamento pesado. Ah, sobre servidor, né? O contrário disso é app desktop compilado para aquele sistema operacional. Eu acho que eles estão falando a mesma coisa. Acho que os dois estão falando a mesma coisa aqui. Sim, mas aí o WebAssembly, o WebGL, o WebGPU nem entra na história. Ninguém vai fazer um app visualmente pesado com renderização server-side. Seria simplesmente processamento bruto para entregar uma resposta. É um app visualmente pesado com renderização server-side. G1, sites de notícias geralmente. Mas não é update em tempo real. Digi, né? O Marcos voltou aqui. Os honestos engines de geração de página do back-end com 800 zilhões de otimizações possíveis e imagináveis. Digi, maluco. Se fosse, seria no front-end, mas sim, entendi, realmente. Mas dá pra fazer real-time. E, né, é pesado mesmo os sites de notícias. É? Não sabia. Mas ok, acredito no que eles estão falando. Não entendi muito bem a discussão, mas acredito no que eles estão falando. Pô, e a discussão continua aqui, mas como toda discussão, quando a gente cita jogo aqui na comunidade, o pessoal sempre começa a falar de renderização e computação gráfica. Então, vou terminar por aqui. Mas fica o aprendizado sobre o WebAssembly, alternativas, casos de uso, né? Acho que, enfim, se alguém aí usa o WebAssembly para algum projeto em empresa, algum projeto grande, ou algum projeto pequeno também, né? Mandem aí. E não esqueçam de seguir aí os projetos do Matheus. Porra, Matheus é foda. Matheus é foda aí. Um abraço, Matheus. E também, quando quiserem agora fazer React, agora vocês podem fazer React em C, né? Usando esse wrapper do Matheus. Não precisa mais programar em JavaScript. Mas é isso, galera. Valeu e tchau, obrigado.